Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a igreja nos apresenta para este domingo, quarto domingo do tempo comum do ano B. De antemão, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida e especialmente compartilhe, divulgue esse trabalho para outras pessoas. Eu tenho uma meta, talvez ousada, desse ano ainda bater 30 mil inscritos aqui no canal. E eu preciso de sua ajuda. De antemão, meu muito obrigado, tá certo? O texto diz assim pra gente: Irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. Gente, para mim, é um dos textos mais lindos mesmo, da carta de Paulo aos Coríntios, especialmente porque, eu quero aqui abrir um parêntese, né, uma reflexão bem pessoal minha, porque é isso que eu acabei vivendo e também busco viver na minha vida. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Vocês já sabem que eu sou apaixonado pela Bíblia, não é à toa que eu tenho um canal ligado à Bíblia. E quando a gente vai se apaixonando, a paixão ela vai roubando o nosso coração, vai preenchendo o nosso coração, vai mexendo conosco, de uma forma que eu digo, meu Deus, eu não aguento mais guardar para mim. Eu não posso guardar a beleza que é a palavra de Deus. Eu não posso guardar a beleza que é ler e meditar e conhecer aquilo que Deus quer nos falar por meio de sua palavra. Então, por isso que eu gosto tanto desse texto. Mas vamos entender o contexto por trás, para iluminar ainda mais a segunda leitura. E, obviamente, estabelecer ligações com a primeira leitura e o Evangelho, que eu imagino que muitos de vocês também querem, né, ver essa ligação de modo muito claro. O que estava acontecendo aqui? Paulo, lá na cidade de Corinto, tinha muitos templos. E nos templos era comum existirem sacrifícios. Deixa eu explicar para vocês, né? Isso aqui é toda uma questão de como é que o paganismo ele enxergava as coisas. Se acreditava naquele tempo, e inclusive o judaísmo vive muito sobre isso lá no Antigo Testamento ainda, né? De que oferecer sacrifício de animais meio que aumentava o poder dos deuses. Para você ter noção, tem até frases assim, tem até filósofos que colocam isso. Ah, o povo lá matava um animal porque a fumaça desse animal que subia até o céu, o cheiro daquela fumaça agradava aos deuses. Então eles matavam animais para agradar a deuses. São os sacrifícios que eram feitos. Só que o que acontecia? Você matava, por exemplo, um boi. Uma parte dessa carne era queimada para os deuses, outra parte ficava para os sacerdotes. E aqui eu não estou falando apenas de judaísmo, porque outras religiões pagãs também tinham espécies de sacerdotes, que era o povo que oferecia o sacrifício. E sobrava muitas vezes ali, né? Pensa que é esse mesmo altar. Então é normal de que alguns resquícios da carne, enfim, caiam da mesa. E o que o pessoal fazia? Bem natural o povo fazer isso. Pegar aqueles resquícios de carne e vender. Então notem, é uma espécie de uma carne, como é que eu posso dizer? Consagrada ao ídolo, né? E aí a grande pergunta era, Paulo, a gente pode consumir essa carne ou não pode consumir essa carne? Então vamos lá. Paulo começa a levantar toda uma teologia, né? Paulo, como um grande teólogo, ele vai fazer uma teologia aqui agora. Ele vai dizer assim, ó, primeiro, nós não acreditamos nesses ídolos deles. Nós não acreditamos nesses deuses deles. Então, esqueçam de se preocupar com isso. É meio que assim, ainda hoje acontece muito disso, né? A gente se preocupa muito com pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode. E Paulo, dentro do texto, ele vai meio que evidenciar que o que mais importa é o nosso tipo de comportamento. Em outras palavras, não é o que vem de fora, né? Tem outros textos que falam sobre isso na Bíblia. Não é o que vem de fora, essa carne aqui, que vai me fazer ser uma pessoa ruim, mas o meu comportamento e o meu agir com amor. E aí Paulo meio que vai mostrar, na verdade, um pouco desse agir do amor na prática, na sua vida ministerial. E aí é onde chega a segunda leitura. Ele mostra que o seu chamado, o seu ministério, é acima de tudo um ministério feito por amor. Por isso que ele diz no versículo 16, né?
Pregar o evangelho não é para mim um motivo de glória, né? É antes uma necessidade, uma imposição. Não é que Paulo se sente obrigado, mas é porque é algo, gente, é uma paixão que rouba o nosso coração. Eu digo, eu não sei fazer outra coisa a não ser pregar. Eu não sei fazer outra coisa a não ser falar de Deus, a não ser pensar em Deus, a não ser anunciar Ele para as pessoas. Ele até fala, eu poderia receber um salário por isso, mas meu salário não é esse. Meu salário, aquilo que eu ganho já, é a graça de poder oferecer e levar o evangelho para o povo. É muito bonito essa visão de Paulo. E aí ele vai continuando, né? Que até com os fracos, ele se fez fraco para ganhar os fracos. Vamos pensar, que é bem lógico da pregação, e o próprio Papa Francisco fala muito sobre isso em muitas reflexões dele. Se eu vou evangelizar para uma pessoa que mal sabe ler, eu tenho que me fazer alguém que não sabe ler também. Se eu vou evangelizar para uma pessoa que passa por muitos sofrimentos, eu preciso me unir ao sofrimento dessa pessoa. É adaptar a nossa linguagem, né? Mas sem deixar de levar a mensagem. É esse o grande foco, né? Aqui do texto. Essa é a grande reflexão da gente. E aí, pessoal, a grande pergunta é a seguinte. Como é que eu consigo, então, estabelecer uma relação entre a primeira leitura e entre o Evangelho? O Evangelho dizia lá no final, chegava o povo para poder procurar Jesus, os discípulos vão, incomodam de certa forma Jesus rezando, e Jesus diz que não vá até lá, porque ele tem outra missão para ir. Jesus tinha consciência da sua missão. Quando eu olho para a segunda leitura, eu vejo um Paulo que entende qual é a sua missão. Pregar o Evangelho. Né? Ele entende, eu preciso anunciar. E aí, duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, eu preciso ter essa mesma consciência. E segundo, lembrar que todo mundo tem chamado a pregar o Evangelho. Cada um na sua forma. Alguns é numa pastoral, alguns é na família, alguns é no trabalho, alguns é como padre, alguns é como freire, não importa. Todos nós precisamos anunciar o Evangelho. Todos, 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 todos. E aí eu também posso pensar na primeira leitura. Eu lembro do sofrimento de Jó. Eu posso lembrar dos sofrimentos também que Paulo passou na sua missão. Pregar a palavra não é fácil. Levar a Deus para o outro não é fácil. Ser um com o outro muitas vezes é muito complicado também. Eu posso lembrar daqueles sofrimentos. E ao mesmo tempo, eu também posso me lembrar de quantos e quantos Jós existem ao meu redor que eu preciso ir lá e ser boca de Deus. Eu também preciso ir lá e anunciar a palavra de Deus para aquela pessoa. Beleza? Então aqui estão as ligações entre a primeira leitura, entre o Evangelho, entre a segunda leitura. Espero que vocês tenham gostado. E finalizo esse vídeo, né, lembrando daquilo que eu já tenho falado em outros vídeos. Estou aí prestes a lançar o curso sobre Lexio Divina. Um curso com cerca de 12 aulas, tá bom? Material em PDF de resumo de todas as aulas e ainda você vai ter 40 meditações, um material com 40 propostas. Para se você quiser utilizar na quaresma, você ficar bem à vontade, meditando com a primeira carta de João. Você que tem interesse em saber melhor, valores e tudo mais, preencha um pré-formulário, né, que está aqui da pré-inscrição, na descrição deste vídeo. E lá eu vou entrar em contato com você em breve para te explicar tudo e você ver se é do seu interesse, tá certo? Aguardo por você. Que Deus te abençoe. Aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.